palmeirense. Daqui a pouquinho, então, tem Palmeiras e Bolívar no Allianz Parque. Libertadores da América, quinta rodada da fase de grupos. Depois de hoje, falta apenas o encontro contra o time do Sporting Cristal para o Palmeiras decidir sua vida. E também será no Allianz Parque. Então, hoje, Palmeiras e Bolívar. E o próximo jogo, Palmeiras e Sporting Cristal. Então, para Palmeiras e Bolívar, já eu vou trazer para vocês a escalação. Mas hoje também tem Flamengo, hein? Hoje tem Flamengo e LDU no Maracanã. O Flamengo perdeu o primeiro no Maracanã para o Central Córdoba. Quem se lembra aí? O Flamengo está numa situação muito complicada e pode rodar. E quem comentou essa situação aí foi o Flávio Prado, hein? E olha a cutucada que o Flávio Prado deu no Flamengo, bicho. Ora, se toma a situação do Flamengo não é dramática. Ele pode transformar numa situação dramática. O normal, natural, é que ele ganhe o jogo hoje. Ganhando o jogo hoje, ele tem a molezinha do grupo para decidir de acordo com a necessidade. Então, esse é o problema. Como é que o Flamengo vai se comportar hoje? Se ele perder, aí não dá nem para reclamar, né? Joga no Maracanã 2 vezes, perde as 2, aí não tem nem... Acho que até seria... não tem o que discutir. Perde o Central Córdoba, perde o LDU e até logo, né? Não acredito, não. Acho que o Flamengo consegue uma vitória e depois vai ficar para a última rodada. Quando a LDU joga contra o Central Córdoba, quer dizer, ali os dois vão precisar se resolver, e o Flamengo fica com o jogo onde ele tem que ganhar do Táchira com uma certa folga. Se não tiver capacidade para ganhar da LDU aqui, no jogo de hoje, nem que seja de 1-0, e se não tiver capacidade para fazer saldo de gols do Táchira, aí não tem o que reclamar, né? Aí tem que sair e ir para a Sul-Americana e ficar quietinho. Mas acho que não, acho que dá para o Flamengo conseguir o resultado. Todos os alertas estão ligados depois daquele começo terrível contra o Central Córdoba. Acho que todos os alertas estão ligados e é natural que o Flamengo vença o jogo hoje, embora não acho que vai sobrar, não acho que vai, né, ter tanta facilidade, mas acredito numa vitória do Flamengo, mesmo que apertado. Muito interessante o Flávio Prado colocando aí que quem se meteu nesse buraco foi o próprio Flamengo, perdendo o primeiro jogo dentro do próprio Maracanã. Mas quem também deu um pitaco aí nessa situação patética do Flamengo foi o Mauro César Pereira. Olha só o que o Mauro César falou do time dele. Como eu falei ontem aqui, assim, é uma situação delicada na qual o Flamengo se meteu. Eu acho uma vergonha o time com esse investimento chegar nessa etapa dependendo do resultado para se classificar. Já deveria estar classificado, mas não é uma situação desesperadora. São 2 jogos em que ele tem que vencer os 2 jogos e fazer um saldo de 3 gols. 2-0 hoje, 1-0 no Táchira, ou 1-0 hoje, 2-0 no Táchira no dia 28. Então não vejo assim como uma situação desesperadora. É preciso concentração, fazer um jogo sério, certo? Ter paciência. Para a LDU, lógico, o ideal é vencer, empatar, é muito bom. E se tiver que perder, pelo menor número de gols possível, porque quanto mais gols a LDU sofrer, mais terá que marcar sobre o Central Córdoba lá em Quito, quando receber o time argentino na última rodada. Porque isso iria diminuir o saldo da equipe da LDU e aumentaria a distância para o time argentino. Por quê? Se o Flamengo vencer esse jogo, qualquer placar, digamos que vença por 1-0, se ele fizer 2-0 contra o Central Córdoba, ele está classificado. E aí o jogo da LDU e Central Córdoba vira um mata-mata entre os dois, pela outra vaga. E aí para a LDU é muito importante, na pior das hipóteses, perder o jogo, não perder por muitos gols. Porque se tomar muitos gols, ele vai ter que tirar o saldo que será favorável, nesse caso, ao time argentino. Então, um jogo de muita estratégia, de entendimento da postura do adversário, compreender o jogador, tem que estar em campo sabendo que se fizer 1-0 com 1 minuto, a LDU vai continuar fechada, não vai sair. Se fizer 2-0, está arriscado também não mudar nada. Por quê? A LDU tem um saldo de 3 e o Córdoba tem um saldo de 3. Se o Flamengo vence o jogo e pega depois o Táchira na última rodada, é muito pouco provável, né? Impossível não é, que pegando esse time, que é o pior da chave, já está desmobilizado, já jogou desfalcado contra o Central Córdoba na terça-feira lá na Venezuela. Teve 2 jogadores expulsos, então já tem desfalques. É muito pouco provável que o Flamengo não consiga fazer 2-0, se precisar, contra o Táchira no dia 28. E aí o que acontece? Esse jogo vai ser um mata-mata. Se a LDU perde, por exemplo, por 2-0, ela vai ter um saldo de 1. E aí o Central Córdoba tem um saldo de 3. E aí o que acontece? A LDU tem que fazer 2 para reduzir para 1 saldo do adversário e fazer um saldo de 3.
e por aí vai. Então esse jogo tem muita implicação com a última rodada. E o jogador do Flamengo, e da LDU também, claro, tem que entrar em campo sabendo todas essas contas, entendendo tudo. A importância de vencer por uma margem maior de gols no caso do time brasileiro, a importância de evitar a derrota e, se ela for inevitável, não tomar muitos gols. Essa é a meta do time equatoriano nessa noite do Maracanã. Acho que esse time da LDU é um dos mais fracos que eu já vi nos últimos anos. Por exemplo, o time do Zubeldia, que eliminou o São Paulo, era melhor. Há 2 anos jogaram no Morumbi e eliminou o São Paulo. Entre outros times, que até enfrentaram o Flamengo e tudo. Não é um time tão bom, é um time abaixo, acho que de outros que o clube equatoriano teve nos últimos anos. Mas vai ser uma retranca. A dificuldade do Flamengo contra esse tipo de equipe que joga assim, ela é muito grande, né? Então vai ter que ser um jogo de muita paciência para encontrar o primeiro gol e aí tentar tranquilizar um pouco mais as coisas, né? Imagino que o Flamengo vai pressionar muito no começo do jogo. Há, inclusive, a possibilidade de acontecer aquilo que a gente já vem falando, Pedro e Arrascaeta jogarem menos vezes juntos. Se hoje começar Bruno Henrique, vai ser justamente para fazer aquela pressão forte na defesa adversária, como foi contra o Bahia, que ele fez esse trabalho e mereceu lá os elogios do Felipe Luiz, embora com a bola tenha produzido 0, né, nenhuma jogada perigosa, nenhuma finalização, nada. Mas é possível que ele comece assim, com Arrascaeta e Bruno Henrique, Pedro ficando de fora, talvez o Pedro começando domingo contra o Botafogo e o Arrascaeta ficando de fora. Isso pode acontecer. E no meio campo ele não tem o Pulgar, não tem o Alan, seria a opção. Então pode ter o Everton Araújo, né, junto com o De La Cruz, ou recuar o Gerson, abrindo espaço para o Luiz Araújo, fazendo a dupla de volantes com o Gerson e o De La Cruz, que eu acho que seria mais indicado do que o Everton Araújo, que para mim é um jogador que está no nível abaixo dos demais, ele destoa, e esse é um jogo que não pode ter erro, não pode perder bola boba, não pode dar chance ao adversário para evitar o pior. Galera, o Palmeiras treinou para encarar o desafio logo mais contra o Bolívar. Olha só os treinos do Verdão. E aí, tropa? Bom dia, bom dia. Vamos lá. É muito bom ganhar, né? A gente vem de uma sequência muito boa. Obviamente o ambiente fica bom, é gostoso vir trabalhar com uma vitória. Um clássico é especial também, do jeito que foi, né? No finalzinho, no último lance. Mas isso aí mostra a força da equipe, é o comprometimento, a gente acredita até o final. E não foi o primeiro jogo que a gente ganhou no último minuto, né? Então isso mostra, como eu falei, que a gente acredita até o final e a gente pretende seguir assim. Apesar de já estarmos classificados, né, a gente almeja aí ser o primeiro no geral, que facilita para a gente decidir em casa, né? A gente tem até semifinal para decidir em casa. É muito importante isso, decidir em casa na Libertadores, peso da competição. E quanto ao Bolívar, é uma equipe de tradição, né, na Libertadores, é uma equipe muito forte, boliviana. Vai vir, tem chance de classificar ainda, né? Então acho que eles vêm para dar a vida e jogar em casa no Allianz é muito especial. A gente vai estar de volta aí, a gente pretende os 3 pontos de novo.
Creio que todos estamos muito felizes, né, pelo desempenho da equipe. Jogadores que também voltaram, estão agregando muito em todos os aspectos. Eu estou feliz também de poder voltar e contribuir em várias fases do jogo. Buena. Preparar bem cada detalhe de cada jogo. Nós sabemos como foi difícil enfrentá-los no último jogo contra eles. Então sabemos que vai ser um jogo duro, mas estamos diante da nossa torcida, um lugar em que nós nos sentimos apoiados. Muito bem, você viu aí o Felipe Anderson mandando papo, lembrando que faltam apenas 30 dias para a estreia do Verdão no Mundial de Clubes, dia 15 de junho, o Verdão estreia, o Verdão vai jogar a Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Tudo pronto em campo nos Estados Unidos e vem aí o Palmeiras para dar início à sua jornada. Com direito aí a buscar aí o bicampeonato mundial, tá? Já que é o primeiro campeão do mundo, então a gente vai buscar aí o bi da Copa do Mundo de Clubes. Vamos lá, olha só, o Verdão então tá escalado, hein? Palmeiras já escalou, Abel Ferreira já tá tudo escaladinho, tudo pronto, pelo menos as probabilidades são essas. No gol o Everton, na lateral direita o Giai, ou Marcos Rocha, tá? Mas eu creio que vai ser o Giai. Na zaga Gomes ou Murilo, Fux, e na lateral esquerda o Vanderlan. Meio campo com Martínez, Evangelista e Anderson. Ou Maurício ou Veiga. Talvez o Anderson, o Maurício ou Veiga. E o Estevão e o Paulinho ou Facundo Torres, tá? Estevão certeza, Paulinho ou talvez o Facundo Torres vão jogar esse jogo aí. E tem o Vitor Roque no ataque. Esse é o time do Verdão. Então vamos lá, a maior probabilidade é que seja o Everton, Giai, Gomes, Fux e Vanderlan, Martínez, Evangelista e Anderson, Estevão, Paulinho e Vitor Roque. Deve ser o Verdão que encara daqui a pouquinho o time do Bolívar. Qual o seu placar aí? Qual o seu resultado, hein? O que você acha que vai acontecer no Allianz Parque daqui a pouquinho? Vou dar um palpite polêmico aqui, hein? Vou dar um... Ih, rapaz, vai apostar na derrota do Verdão? Também não vamos ser extremos, né? Só porque é polêmico não quer dizer que seja a esse ponto. Meu palpite é 5-0 pro Palmeiras. Qual o seu palpite? É 6-7? 1-0? 2-0? Coloca aí, eu quero ver o seu palpite aí e a gente se vê depois do jogo. Boa sorte pro Verdão. Avante palestra!